Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E esse é mais um episódio do nosso quadro Fluxo Empreendedor. Nós vamos falar sobre uma história de empreendedorismo na área de redes, com foco na mitigação de ataques DDoS. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e se inscreva. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E agora, você também pode acompanhar o Camada 8 em vídeo pelo YouTube e em áudio pelo YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos. Navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. A nossa agenda de cursos para 2026 já está disponível no nosso site. Acesse ceptro.br/cursos-eventos. O convidado de hoje é o Daniel D'Amito, CEO e fundador da Sage Networks, especialista em anti-DDoS. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Fluxo Empreendedor. D'Amito, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, e como já é de praxe aqui do nosso podcast, a gente pede aí para o nosso entrevistado falar um pouco de si. Então, quem é o Daniel D'Amito e aonde você trabalha? Então tá bom, primeiro, obrigado Moreiras, obrigado Edu pela oportunidade, tô feliz pra caramba, acompanho o Camada 8, sempre tive vontade de vir aqui participar com vocês, então obrigado pelo convite. E, bom, pra quem não me conhece ainda, sou Daniel D'Amito, fundador e CEO da Sage Networks, a gente uma empresa de consultoria de redes e de anti-DDoS. Cara, e conta pra gente aí como que foi a sua trajetória. Hoje você é dono de uma empresa de segurança na internet, mas como que você começou? Você começou já abrindo essa empresa, logo depois de uma faculdade? Como é que foi isso? Essa história ela é longa, mas como é que eu cheguei onde cheguei, mas eu vou resumir um pouquinho. Como todo jovem não tem muita certeza do que quer fazer na vida, eu também, quando eu era adolescente, eu não tinha muita certeza, né? Eu era viciado em um jogo online, eu jogava GTA Online, sem nem de multiplayer, e isso é importante porque isso basicamente mudou a minha vida. E assim, como é que começa tudo, né? Como é que eu vim parar onde eu tô? Eu era viciado nesse jogo online, entendia muito de computador, era um adolescente fuçador. E um belo dia, minha mãe chegou pra mim e falou, olha, esse mês as coisas apertaram, não vou ter dinheiro pra pagar a internet, se você quiser continuar tendo internet, eu vou dos R$70, que é a mensalidade, eu só tenho 35, os outros 35 você vai ter que arranjar. Aí eu falei, cara, agora lascou, né? Porque eu era viciado no jogo online. Foi o que eu aprendi no GTA. Foi a roubar dinheiro, não foi? Bater lá as pessoas. Eles eram de ladrão, né? Podia ser essa, não. Mas o que acontece? Aí eu fui obrigado a ir atrás. De onde que um adolescente tira dinheiro? Eu sabia mexer com computador. E aí, eu lembro que tinha um vizinho meu que sempre me perguntava, cara, como é que eu baixo música? Como é que eu faço pra gravar pendrive, CD? E eu sempre falava pra ele, tem um lugar que faz isso, você pode ir lá. Tinha também outro cara da academia que eu fazia, e ele sempre perguntava como que eu queria uma conta no Facebook. Eu dava instrução genérica pra ele, mas nunca me interessei porque eu não tinha porquê. E aí eu precisava de dinheiro, voltei no meu vizinho, falei, olha fulano, eu agora comecei a fazer esse trabalho de gravar música em pendrive, em CD, te cobro tanto pra gravar, cada tantas músicas é tantos reais, era coisa barata, né? Minha meta era R$35. Fiz isso com um cara da academia, olha, agora eu tô dando aula particular de informática para iniciante, consegui, arrecadei esse dinheiro e meus 35, paguei a internet, continuei meu jogo. Minha mãe percebeu o talento de conseguir, de angariar recursos próprios, ela falou, parabéns, agora a internet é sua, então todos os meses agora você vai pagar a internet daqui pra frente. Que idade que você tinha, cara? Tinha uns 16 anos. 16 anos. E comecei a pagar a internet, chegou no outro mês, ela percebeu que eu tava conseguindo desenrolar, ela foi me dando mais atribuições, a conta de luz, e aí eu fui obrigado a empreender, né, pra sustentar o meu jogo online. Bom, e aí o meu irmão, né, ele dava aula em escolas de informática na cidade, eu morava em Salto, interior de São Paulo, e ele falou, olha, eu consegui um emprego na IBM, que eu sempre quis trabalhar lá no Service Desk,
tô saindo de uma das escolas que eu dou aula, eu preciso indicar, eu indiquei você. E tá tudo certo, a professora acredita na minha recomendação, falei pra ela que você é muito bom, e ela, tá tudo certo, você só precisa ir lá e conversar. Falei, cara, não, eu não sei dar aula de Seu hardware. irmão era mais velho. Era mais velho, É mais velho. ele é 10 anos mais velho que eu. Mas você estudava Não. redes, estudava computação, alguma coisa? Nada? Não. Era tudo curiosidade? Tudo no GTA. Era tudo fuçador, Só no pra fazer GTA. funcionar o GTA. Funcional GTA, E aí ele falou, olha, eu recomendei você, falei que você é muito bom. Falei, cara, não, eu não sei dar aula de hardware, não faço a menor ideia, nunca abri um computador. Ele falou, bom, você se vira, você estuda, tem uns 15 dias até você começar. Aí eu falei, não, cara. Aí ele falou, olha, agora já era, porque assim, se você não for, vai me queimar. Porque eu indiquei você. Falei, nossa. Fui lá, realmente, a professora, a dona da escola me contratou, comecei a dar aula. E me deram uma apostila, falaram, essa é a apostila. Aí eu falei, eu preciso seguir esse cronograma daqui dela, eu posso fazer o meu? Pode fazer o seu. Eu falei, então tá bom. Bolei uma estratégia de cada semana, cada aula eu ia ensinar um tema específico e fechar nele. Então eu falei, bom, eu vou ficar primeira aula, eu vou dar aula só de placa-mãe. Vou ser ultra especialista em placa-mãe. Estudei tudo sobre placa-mãe. Cheguei na primeira aula, isso aqui é uma placa-mãe, aqui é chipset norte, chipset sul, isso aqui é o soquete. Ah, professor, mas qual que é a diferença de uma memória DDR para DDR2? Olha, não, isso eu não vou falar agora para não confundir vocês. Isso é um tema da próxima aula. Professor, né? Esse é o tema da próxima aula, vou deixar isso para Era uma época que você já conseguia achar essas informações na internet, ou você teve que procurar em livro, revista, como que era? Já tinha bastante na internet. Jogava GTA, né? Não era da época verdade. da Barça. Mas não é um GPT, não tinha um GPT, não tinha tanto Sim. YouTube, já tinha na internet, mas Clube do Hardware, né? era esse tipo de Na coisa. revista. Né? Era esse tipo de coisa, era fórum, né, e revista também, e o próprio material mesmo. Meu irmão me deu, ó, tá aqui todos os livros que eu já usei na minha vida, se caça aí. E aí, assim, ao longo do tempo eu fui ficando bom. Eu realmente, assim, depois que eu dava uma aula de uma coisa, eu aprendia de verdade aquilo. Ao término de um curso, eu realmente virei um ótimo professor. Porque eu estudei muito e... Só que tinha uma matéria que eu não gostava, era redes. Curiosamente, a única parte do módulo do curso que eu chegava e falava, cara, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não sou bom, era redes. E é muito curioso, porque hoje é o contrário, eu não gosto de hardware. E aí eu vivo de redes, né? Enfim, aí, resumindo muito a história, eu comecei a dar aula. A única coisa que eu precisava de dinheiro nessa época, por ser adolescente, era pra comprar fone de ouvido, mouse, Coca-Cola. Então eu ganhava ali uns R$800 por mês, eu tava muito rico, cara, assim, porque eu precisava pra viver, eu precisava da internet, conta de luz, fone de ouvido e mouse, eu tinha muito dinheiro, cara. Placa de vídeo, montar o computador, Você não afinal. começou a ficar aficionado nisso? Quero... Eu comecei a gostar de dar aula, eu comecei a gostar de trabalhar. Aí eu comecei a gostar de dar aula, cara. Eu comecei a investir na minha aula. Então eu começava, por exemplo, a comprar bombom pros alunos para fazer brincadeira com eles. Eu ensinava a digitar, aí fazia uma competição de digitação e eu dava bombom. Eu comprava fone para ouvir vídeo e dar aula melhor. Eu acabei diminuindo um pouco o vício em jogo e gostando de dar aula. Eu gostei muito de dar aula. E aí chegou o meu irmão de novo, né, na minha vida. Meu irmão foi meu mentor, pra quem não conhece a Damione. Ele chegou, cara, eu indiquei você na IBM, no Service Desk. É um trabalho muito difícil, porque dar aula era muito gostoso, era muito confortável. Eu adorava, era tranquilo. Você vai trabalhar no Service Desk lá, eu te indiquei, eles vão te chamar em algum momento. Você não vai ganhar bem, você vai ganhar, ele falou, 1.300, 1.500, assim. Você vai ralar muito. Mas já era um pouquinho mais do que você ganhava dando aula. Era mais, era bem mais do que eu ganhava dando aula. Só que o trabalho era descomunalmente maior, porque eu morava em Salto e interior de São Paulo, e a IBM era em Hortolândia, eu tinha que pegar 3 ônibus pra ir. Service Desk é muito difícil, eu tinha 12 minutos de pausa por dia pra ir ao banheiro, tomar... Service Desk, telefone. Telefone. Lidar com o cliente lá na ponta com problema. Só, e sempre cliente desesperado, padrão de TI. Eu atendia média 70 ligações por dia. Vixe, E não tinha um botão atender. Eu ficava com o headset e a ligação só caía. Fazia caía. tu e alô. E aí eu realmente passei, fui trabalhar na IBM, no ser. Que tipo de problema que você atendia lá? Não era o vida de suporte, as tirinhas lá? Cara, era muito parecido com isso por telefone. Suporte. Eu atendia a TAM linhas aéreas. E eu acho que qualquer coisa que eles entendiam que tinha eletricidade caía para mim, entendeu? Quase tudo aqui. Mas assim, impressora, pedir papel de impressora,
sistema que parou, sistema de controle de tráfego aéreo, com... Avião caindo. Cara, a gente era treinado para fazer troubleshooting até dessas coisas. Meu Deus. Então, era um trabalho que, assim, a condição de trabalho era muito difícil, mas era muito enriquecedor, porque lá na IBM tinham vários lemas de atendimento, que nem, por exemplo, o usuário não tem culpa dos nossos problemas, se a gente tá bravo, a gente respira fundo e atende o usuário bem. Tinha o lema do sorriso na voz. Se você não soubesse de algo, você tinha que dar um jeito naquilo. Passar para alguém que sabe, dar alguma instrução. Não podia não ser quem resolve, né? Tinha meta de tempo de atendimento, o jeito de falar, não podia usar gerundismo, não podia usar diminutivo. Se eu pedisse 2 minutos, eu tinha que voltar entre 1h45 e 2h15. Então o atendimento pro usuário, ele era incrível. Mas eu sempre achei que em Service Desk o pessoal ensinava que fosse obrigado a usar gerundismo. Podia? Lá era... todo... É sarcástico. Não, mas você tá certo, porque todo o Service Desk faz isso, mas o de lá, ele era o contrário. A gente aprendia a fazer troubleshooting de qualquer coisa. Então você aprendeu coisa pra caramba lá. Eu aprendi muito. Eu principalmente aprendi a lidar com gente brava, desesperada e rápido. Então eu fiquei lá um tempo nesse Service Desk, né, e o principal que eu aprendi lá foi o tal do sorriso na voz, que me ajudou muito depois, quando eu fui mexer com anti-DDoS. Porque o usuário ligava assim, alô, não consigo abrir meu e-mail, tá tudo, eu preciso disso, porque senão aí ele contava um monte de coisa, porque o avião vai atrasar e não sei o que, e vai ter um problema gigante com a ANAC, e eu... Claro, eu te entendo perfeitamente, Dona Maria. Eu te peço desculpas pelo seu problema de antemão e te prometo que vou fazer o que eu puder para te ajudar. Peço só para a senhora me falar, por gentileza, o seu nome, o número de série da sua máquina e aguardar 2 minutos que eu já volto. E aí eu fazia o que eu podia e no final eu pegava pessoas muito bravas e fazia elas ficarem felizes e ainda me mandar e-mail me elogiando. Porque eu dava o sangue de verdade. Eu dava o sangue nesse atendimento. Meu irmão falou, olha, você pode ser promovido em 2 anos, que é o tempo mínimo de promoção. Eu consegui ser promovido em 1 ano e meio lá. Fui para uma outra área e... Enfim, eu fiquei um tempo na IBM e quando eu fui trabalhar com anti-DDoS, depois eu passei por uma empresa de consultoria de redes. Foi onde eu aprendi redes de verdade. BGP... Mas não teve faculdade, nada ali? Teve. A época que eu tava na IBM, eu comecei a estudar redes. Só que eu não comecei a estudar redes porque eu necessariamente queria mexer com redes. Foi porque, assim, eu ganhei, foi a bolsa que eu ganhei na minha nota do Enem, entendeu? Eu me inscrevi em alguns cursos, eu ganhei essa bolsa. Você não gostava, e aí mesmo assim, foi o que eu ganhei, então vai, redes. Exato. Eu ganhei 2. Eu ganhei uma de redes e uma de análise e desenvolvimento de sistemas. Como a de redes veio antes, a nota, o resultado, eu fui estudar. Depois chegou a análise de desenvolvimento de sistema, eu falei, eu gosto mais disso. Só que eu tinha um professor que ele me enganou. Ele falou que, olha, você vai aprender aqui a hackear servidor remoto e você vai sair daqui sabendo fazer um monte de coisa assim, invadir sistema. E eu fiquei iludido. Falei, cara, isso aqui, é muito legal. Isso aqui é mais legal. GTA digital, basicamente. Cara, é mentira, sair da faculdade sem saber nada disso. Ele me enganou, mas aí eu falei, já tô aqui mesmo, já tô adaptado, vamos ficar aqui nessa faculdade. Aí eu acabei gostando. E aí lá na IBM, eu fiquei com isso, depois eu trabalhei com empacotamento de software. Não vou entrar em detalhe, que é muito específico isso. É a automação de coisas. E aí, depois eu fui trabalhar numa empresa de consultoria de redes, foi onde eu aprendi rede, roteamento, BGP, OSPF. E aí, depois dessa empresa... Bom, aqui, história longa, tô tentando sintetizar ela. Eu saí da IBM, teve um corte de gastos, demitiram uma parte gigante da empresa e fui mandado embora junto. E aí uma empresa de consultoria de redes divulgou uma vaga. Procuramos alguém que esteja estudando redes, tem experiência com tecnologia, mora perto. Eu me encaixava na vaga, me candidatei, não me chamaram. Aí divulgaram de novo a vaga e nem tinham me chamado. Eu falei, poxa, podem até não gostar de mim, mas nem me chamar pra ouvir, sendo que eu dou match na vaga. Eu liguei pra lá, falei, olha, vocês estão divulgando a vaga, eu me candidatei, vocês divulgaram de novo e nem me chamaram, vocês não podem me entrevistar? Aí eles me entrevistaram, eles ficaram curiosos, tipo, eles falaram, o principal motivo que a gente chamou é porque a gente ficou curioso com esse negócio de empacotamento de software, que a gente não entendeu o que é isso, a gente queria ouvir você falar o que é isso. E eu fui trabalhar lá, aprendi muito redes de verdade, muito. Um lugar que eu adorei trabalhar, foi muito grato lá. E fiquei um tempo lá. Aí eu fiquei bom de verdade em redes. Na faculdade, sendo muito sincero, eu não aprendi redes. Na faculdade eu aprendi coisas muito... Aprendi
servidor Linux. E era um curso de tecnologia de redes. Era de redes. Então eu não aprendi, por exemplo, eu saí da faculdade sem ouvir falar em IPv6, né? Sem entender o que era CGNAT. Eu aprendi a fazer um monte de coisa em Cisco. Eu sabia fazer o SPF em Cisco, mas não sabia para que servia. Para que eu, por exemplo, eu mexia no Packet Tracer, um ambiente com 20 roteadores, eu tinha que fazer roteamento e falava, cara, onde que isso se aplica no mundo real? Eu não saí da faculdade sabendo isso, sabe? Eu só aprendi sabendo fazer comando em Cisco. Eu estava feliz nessa empresa de consultoria de redes, e aí eu vi o Ayub divulgando uma vaga na internet para administrador de redes numa empresa de anti-DDoS. Eu falava, cara, anti-DDoS, esse negócio que diferente, cara, eu vou me candidatar lá, né? E vamos ver qual é que é. Eu tava feliz onde eu tava, eu me candidatei e falei, vamos ver no que dá. Só que dessa vez, eu dava muito match na vaga. Não era que assim, eu me encaixava. Eu falava lá, você tem que saber o BGP, check. Você tem que entender de sistema autônomo. Eu falei, pô, eu sei muito, você tem que entender de CDN. Mas eu sei de CDN. Eu sabia tudo bem. Não apenas sabia, eu sabia bem. E aí me candidatei, não me chamaram de novo. Eu falei, caramba, cara. Aí eu liguei pra empresa e falei, eu quero falar com esse tal de Thiago, que tá divulgando a vaga e nem me chama pra me conhecer. Aí ele me chamou, fiz uma entrevista, foi a melhor entrevista da minha vida, porque como eu não tava ganhando bem, mas eu tava muito feliz onde eu tava feliz, eu tava pleno, assim, eu fazia o que eu gostava, trabalhava com gente legal, então foi uma entrevista que eu não fui acuado, assim, com medo. Eu fui lá pra entrevistar e ser entrevistado. Então eu perguntei, cara, posso usar fone de ouvido enquanto eu estiver fazendo troubleshoot? Pode. Posso estudar quando não tiver nenhuma demanda? Pode. Então foi uma entrevista de mão dupla. Fui contratado, o Ayub que me contratou na época, e foi lá que eu aprendi anti-DDoS. Então o Ayub foi o seu chefe. Exato. Olha lá, que invertida de vida, né? Hoje eu não... Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. E aí eu fiquei nessa empresa, trabalhando com anti-DDoS, e lá foi onde começou a Sage. Estando lá foi onde começou a Sage. Porque o que acontece? Tinham casos que por mais que o serviço de anti-DDoS estivesse funcionando muito bem, as coisas iam mal para a empresa, principalmente provedores, porque a rede deles tinha um problema. Então tinha loop de roteamento, o cara não tinha IPv6, ele usava um DNS recursivo público, que também era usado para amplificar DDoS contra ele, e durante o DDoS aquilo parava de funcionar. E aí eu ajudava esses caras, não era o meu trabalho lá, meu trabalho era mitigar DDoS, mas eu ajudava eles internamente. E eles acabavam me procurando depois, olha, eu vi que você entende aí de rede, você não pode me prestar uma consultoria aqui? E eu fechava negócios estando lá, e não era uma coisa que concorria, era complementar a minha empresa. Porque o cliente ficava feliz, eu ficava feliz, e o meu empregador ficava feliz, porque o cliente ia embora. Ele às vezes, ele ficava pistola, mas não tá funcionando. Eu falava, não, calma lá, não é que o serviço aqui tá com problema, a sua rede tem um problema, ela tem um loop de roteamento, você tá usando um DNS público, você tem que usar um recursivo local. E aí o cara deixava de cancelar e ainda me contratava. Então era um negócio bom para todo mundo. E aí eu comecei a ter alguns clientes. No início, todo o dinheiro que eu ganhava ali, eu juntava ele para comprar molinete, carretilha. Eu gosto muito de pescar, pra quem não sabe. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou parar um pouco de gastar esse dinheiro, eu vou juntar agora. E comecei a fazer uma conta separada. Falei, acho que dá na hora de eu dar um nome a esse negócio. E aí foi onde surgiu a Sage. Mas assim, a empresa não sentiu isso como uma concorrência? Você ali pegando o cliente e ainda ofertando um outro serviço que não era da empresa? Que funcionou isso? A empresa ficava muito contente. Ao contrário. Ao contrário, ela ficava contente, porque eu retia clientes, entendeu? Então o cliente ligava, o cenário era o seguinte, o cliente ligava muito bravo. Não tá funcionando, tá tudo muito ruim. Aí, bom, eu tinha experiência com lidar com cliente bravo. Eu falava, eu entendo perfeitamente, senhor fulano, eu te peço desculpas pelo problema que você tá passando, eu entendo. Eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar, mas eu preciso separar, não é um problema na mitigação. A sua rede tem um problema. E seu problema é o loop de roteamento. Me dá acesso ao seu MikroTik aí. Aí ele dava acesso, falei, olha, pronto, criei uma rota do seu bloco aqui que não tá em uso para Black Hole. Resolveu. Eu falei, pronto, resolvido, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, conta com a gente. E aí, organicamente, eles me procuravam depois, entendeu? E procuravam, e indicavam, então eu ajudava. E ainda levava clientes. Tinha, às vezes, gente que não era cliente dessa minha empresa, sofria DDoS, e eu falava, cara, contrata o meu empregador, porque lá a gente tem uma infraestrutura para mitigar DDoS. Então eu não competia, na verdade eu ajudava, né? Não tinha algum controle com tempo, com alguma coisa assim?
Você falou, você está fazendo consultoria quando você está trabalhando para a gente aqui, nada disso, né? Nenhuma visão desse tipo aí, mas que eu não misturava. Durante o meu horário de trabalho lá, eu acho que era das 14 às 22, eu me dedicava às coisas de lá. Fora desse horário, que era ou antes ou depois, é que eu cuidava dos meus clientes. Lá eu só cuidava de redes quando tinha a ver com o trabalho da empresa, entendeu? Então, às vezes um cliente estava sofrendo um DDoS, precisava de um ajuste na rede dele, eu acessava e resolvia, para resolver o problema da minha empresa assim, do meu empregador e não dos clientes Sage, que na época não era Sage, né? Na época era Daniel D'Amito. E aí você criou esse serviço, começou a prestar essa consultoria, e da onde que essa parte de redes virou negação de serviço no seu próprio serviço que você prestava, não da empresa? Porque aí entrava num conflito, né? Porque a empresa era de negação de serviço e a sua futura empresa, a Sage, era de negação de serviço. Como que deu essa guinada? Como que deu essa separada? E quando que você formalizou também? Porque eu imagino que você deve ter começado essas consultorias, suponho eu, informalmente, ou talvez tenha só aberto um PJ, uma microempresa, alguma coisa, uma MEI para emitir algumas notas. Como que foi o processo de formalização aí em paralelo a essa mudança de redes em geral, de consultoria de redes em geral para segurança? Eu fiquei um tempo só recebendo na minha conta, sem pensar em nada e gastando dinheiro. Até um momento que eu falei, cara, eu acho que é bom eu começar a organizar a minha vida. Aí procurei um contador, abri um CNPJ, juntei um dinheiro, montei um site, comprei um domínio e fui juntando um dinheirinho. Quando eu cheguei mais ou menos uns 30 mil reais... Foi um .com.br? Foi .com.br, com certeza. Inclusive eu tenho domínio pra caramba. E inclusive quem tá assistindo a gente, se você não tiver domínios do .com.br, compre, é muito fácil. Você entra ali, se tiver logado no Ruiz, digita o domínio que você quer, tem um monte de domínio legal pra compra. Eu compro um monte de domínios que eu acho legais e às vezes hospedo coisa minha lá. Eu tenho danieldamito.com.br, inclusive. Moreira, você é que ele faz a propaganda sorrindo ainda, falando sorrindo, como ele fala. O meu e-mail é contato@danieldamito.com.br. Eu gosto muito do como é fácil comprar. Enfim, e aí eu não mexia com anti-DDoS na Sage. Quando eu juntei esse dinheiro, uma reserva ali, falei, bom, agora eu estou ganhando o da Sage, o meu mensal da Sage era maior do que o meu salário, e eu tinha um caixa. E aí eu falei, olha, agora é hora de sair de onde eu tô e cuidar só da Sage. Saí, aliás, pedi pra sair, recebi uma proposta pra ficar muito boa, fiquei mais um tempo, e aí depois eu saí de vez. Aí eu fiquei muito tempo prestando só consultoria, eu não tinha interesse em mexer com anti-DDoS. Eu não tinha interesse, porque DDoS é muito difícil, é uma coisa muito difícil mesmo. Eu não tinha esse interesse, eu sabia mexer com isso, mas eu nunca quis. Que apareceu uma grande demanda uma vez pra gente. De novo aí, a minha vida se encontrou com a do Ayub, depois já que o Ayub tinha saído de lá, e depois que eu tinha saído de lá, a gente se encontrou de novo, num caso muito grande de DDoS. Era uma empresa que estava sofrendo ataque, e ninguém conseguia resolver. Falaram, olha, chame o Ayub, algumas Tiers 1 falaram para essa empresa, olha, estamos jogando a toalha, a gente não dá conta, seu ataque é muito grande, tá saturando enlace intercontinental, e não vamos tancar isso, vocês chamem algum especialista. Chamaram o Ayub, só que o Ayub ele trabalhava numa outra empresa, num provedor. E o Ayub falou, olha, você faça isso, mas chame o D'Amito da Sage que ele vai poder te ajudar com as coisas aí. Eu não tinha o serviço de anti-DDoS criado. E aí eu comecei a atender essa empresa. Aí foi onde eu comecei a prestar consultoria de anti-DDoS. Ainda não nem nesse momento ainda concorria com o meu antigo empregador. Mas ainda era uma empresa. Só tinha você, eu já estava começando a crescer, já tinha mais funcionários, como que começou? Nessa época eu tinha 2 funcionários. Eu tinha a Fabi, que hoje é gerente financeira e é minha esposa, e eu tinha um outro funcionário técnico também. E aí nesse caso que eu peguei, que me indicaram, que eu comecei a trabalhar, foi uma virada de chave. Isso foi mais ou menos em começo de 2020, foi bem no ápice da pandemia. Eu resolvi o problema do anti-DDoS dessa empresa. Ninguém conseguiu resolver, era muito, muito grande mesmo. Não existia uma coisa só que resolvesse, uma nuvem, um equipamento, um software. Quando um DDoS ele é muito grande, é uma porrada de coisa que você tem que fazer, não é uma coisa só, não existe uma bala de prata. Consegui, fiquei uma semana nessa empresa, presencialmente lá,
parecia um general, sabe? Eu ocupei uma mesa lá e falei, cara, agora isso aqui tem a garantia da lei e ordem, eu que mando nessa empresa nos dias que eu ficar aqui, eu só saio com essa internet no ar. E aí eu fiquei lá, falei, olha, você me traz aqui um servidor Linux com tanto de RAM, fulano me traz 2 latas de Red Bull, ciclano liga pra operadora e renegocia teu contrato aí que o teu burst tá pequeno, ciclano vai instalando isso daqui, pessoal do nível 1, toda vez que ligar alguém falando que tá fora, pede um ping por favor, me mostra o que tá acontecendo, nível 2, vê o BGP da galera. Aí eu criei uma sala de crise ali, aí eu criei, aí... Era um provedor. Era um provedor grande, era um provedor grande. E aí eu criei com isso o anti-DDoS. Como eu resolvi isso, aí eu e a Sage se tornou muito famosa. Aí porque, pô, caramba, como que resolveram a crise dessa empresa? Quem que conseguiu resolver? Mas ainda usando as ferramentas de anti-DDoS dos upstreams, das operadoras. Um monte de você coisa foi aí. usando um monte de coisa e juntando ali. Exato. Inclusive meu antigo empregador. Inclusive o serviço deles. Era o serviço deles mais um monte de coisa. Eu coloquei um software de detecção, usei essa empresa, uma outra nuvem, o Flowspec de um outro Tier 1, um monte de coisa. Aí, pô, a rede não tinha community BGP, então não conseguia automatizar desvio ou black hole. Aí tivemos que regaçar as mangas e implementar a BGP community. Não tinha black hole, né? Tivemos que configurar black hole, fizemos tudo isso. Os caras nessa hora, deram carta branca, tiraram a mão do bolso, falaram, ó, pode... gastar o que você precisar. Porque a empresa, assim, ela já estava quebrada. Era isso ou... Era isso ou nada, era fundo do buraco. poço. E eu também não estava preocupado, eu cheguei lá para resolver o problema. A gente nem falou muito, cara, de contrato. Sabe, claro, passei um preço, eles aceitaram e falei, bom, primeiro vamos resolver, depois a gente contrata, depois a gente vê, vamos resolver o problema aqui, que isso tá muito sério. Eu passava de algumas centenas de milhares de pessoas sem internet na região, por causa desse DDoS. Eram mais de 50 provedores downstreams e ao total, não sei contar, mas eram mais de centenas de milhares de pessoas sem internet. Tanto que quando eu cheguei, os funcionários que foram me buscar falaram, nossa, a gente tá com medo da empresa fechar e será que dá pra resolver isso? Falei, cara, é sério o problema de vocês mesmo. Não, mas você já pegou um caso grande, um caso assim ou maior? Falei, maior não, igual já. Mas falei, eu não sei quanto tempo, mas eu prometo que vou resolver isso. Mas era mentira. Não era verdade, Você já tinha. Não sozinho, não pela Sage, mas já. Entendi. E resolvi. E consegui, fiquei uma semana lá, resolvi. E aí depois disso, aí a gente começou a crescer, porque tinha muita demanda represada de DDoS, de anti-DDoS no mercado, e faltava assim, uma empresa vende nuvem, a outra vende detecção, a outra vende caixa. Só que como é que você une tudo isso? Porque quando você fala fornecedor, ele fala, olha, você tem que comprar meu detector, a minha nuvem e minha caixa. Aí o outro, você tem que comprar minha caixa. E o cara fala, cara, mas todo mundo tá falando que é o melhor. Quem que eu compro? E o meu trabalho inicialmente era organizar tudo isso, integrar o que é melhor de cada empresa e ser um braço de anti-DDoS dentro das operações, entendeu? E da sua história, uma coisa que me chamou a atenção é porque a gente tá trilhando ela como uma trilha de sucesso, mas teve algum percalço aí no meio do caminho, algum problema, alguma dificuldade que você identificou? Teve muitas dificuldades, e todo dia tem um monte de dificuldade. Mexer com coisa técnica é mais fácil do que empreender, eu acho, sabe? Porque, sei lá, eu mexer com BGP, um roteador queima, você troca, mas empreendendo eu tenho desafios maiores que, sei lá, a vida de muitas famílias depende da gente e a responsabilidade é maior, tem um limite de trabalho. Mas eu acho que a fase mais difícil foi numa fase inicial, que assim, cara, pra ganhar mais dinheiro, eu preciso de mais gente pra me ajudar. Só que pra eu trazer mais gente pra me ajudar, eu preciso de mais dinheiro. Mas como é que eu resolvo? É o dilema do ovo da galinha que toda empresa passa no começo. O que eu faço? Como é que eu pago alguém pra vender mais? Só que eu preciso de mais dinheiro pra pagar alguém. E eu resolvi esse dilema contratando freelances na época. Eu contratava amigos que sabiam, cara, me ajuda nesse projeto aqui, fulano, me ajuda nisso daqui. Aí depois eu dei um passo meio arriscado assim de zerar lucro, não ter lucro nenhum, pra trazer gente pra me ajudar. E aí quando eu fiz isso, eu consegui vender. E inclusive essa trajetória, geralmente o pessoal que
a gente ouve as grandes empresários, não, eu tinha um plano, um business plan. O meu business plan, cara, ele foi muito orgânico. Na verdade, eu não tive um business plan. Você nunca chegou a buscar financiamento externo, sei lá, de banco, algum sócio investidor, nada disso? Não. Não, eu era muito só técnico. Eu não entendia de negócios, não almejava ser empresário, nada disso. Eu só resolvia problemas que apareciam, né? Eu, até pra ser sincero, cara, eu me tornei empresário, eu me sinto empresário, CEO há não muito tempo. Eu não me sinto um CEO desde o começo, eu me sinto CEO há 2, 3 anos atrás. Até então, pra mim, eu era um pereirão, você entendeu? Um cara de BGP que vende também e que mitiga DDoS. Hoje eu me sinto empresário, hoje eu me sinto CEO, mas não é. Mas sempre eu aparecendo problemas eu ia resolvendo. Aí, sei lá, contatei o técnico, superei essa barreira. Cara, agora eu preciso vender mais. Só que, pô, como é que eu vendo se eu tô também configurando o roteador, né? Aí eu preciso de alguém para vender. Aí eu trazia um cara comercial para me ajudar. Mas nessa época aí que você falou que foi essa, entre aspas, crise aí que você tava nesse ovo e galinha, você que precisava trazer gente para aumentar a empresa, mas não tinha como trazer gente se a empresa não crescesse e tal, você já tinha uma consciência de que, cara, eu tenho uma empresa e quero fazer ela escalar, quero fazer ela crescer, certo? Nessa época nunca te passou pela cabeça de procurar um financiamento externo, nada disso? Não passou. E eu acho Hoje passaria? Hoje passaria. É que falta educação empreendedora no Brasil. Ninguém te fala assim, não se fala disso. E existe essa possibilidade, ou como fazer, ou isso? Não se fala. Como que você descobre isso? Se você vai numa feira de negócios, né? Se você vai no Sebrae, mas se você tá ali mexendo com BGP, cara, eu só ia pra semana de infra. O único evento que eu ia. O Sebrae não tá lá na semana de infra. Tá? Alô, Sebrae, né? Precisamos chamar o Sebrae pra semana de infra, talvez? Isso é importante. Ou incentivar o pessoal a jogar GTA também, né? Então eu não tinha. Hoje eu pensaria muito nisso. Mas na época eu não pensei. Eu fiquei batendo cabeça pra resolver. Hoje, na Sage atual, você busca esse tipo de coisa? Um financiamento externo para a empresa continuar crescendo e tal? Ou você continua com o crescimento orgânico dela? Hoje, felizmente, eu não preciso. Você não precisa buscar, vem te oferecer? Também. Acontece isso, de vir oferecer. Existe parceria com a universidade, que também ajuda muito em desenvolvimento de projetos. E também a gente hoje é grande, é uma empresa de um porte relevante, então a gente consegue, para financiar as coisas que a gente precisa, fundo próprio, na maioria das vezes, é suficiente. Que legal. Mas aparecem oportunidades. Quando você se torna maior, você tem mais visibilidade, você começa a ter uma visão maior, 360 graus, novas portas se abrem. Hoje vocês têm uma estrutura própria, eu quero dizer, de hardware para fazer mitigação de DDoS, sei lá, um monte de Arbors por aí, ou NetScout, ou sei lá que tipo de equipamento? Temos. Essa é a parte, aí sim chega a parte que começa a concorrer com o meu antigo empregador, né, com a nossa nuvem. Tem uma nuvem de mitigação, uma coisa muito cara, de hardware, de software, de tudo. De link, principalmente, né? Então imagina, como que eu mitigo um ataque de 300 GB? O requisito básico, eu tenho que ter 300 GB sobrando. Então eu falei, cara, eu no começo lá da Sage, eu não tinha dinheiro para isso. Apareceu um anjo na minha vida, que é o Fernando, que era da Wixnet, que hoje foi comprada pela Ufinet. E chegou uma proposta tão boa e estranha que eu achava que era mentira no começo. Essa é sacanagem, né? Diz assim, cara, vamos fazer um negócio. Eu quero que você cuide do meu backbone. Era grande. Na época era 900 GB. Hoje já passa dos muito teras, mas na época era 900 GB de download. Você cuida aqui de todos os meus clientes do meu anti-DDoS, em troca a minha infraestrutura é sua. E ainda te dou o que você precisar de ferramenta para mitigar. Eu falei, mas aí tá esquisito você tá falando pra mim, não faz sentido, cara. Tem mais capacidade do que o meu antigo empregador aqui. O que você quer em troca? Não, só cuida dos meus clientes. Mas que usa a minha infraestrutura pra criar a sua nuvem e vender. Ele tinha uma baita de uma infraestrutura ociosa. Muito grande, muito grande. Então só de uso era 900 GB. De capacidade não sei, porque era muita coisa. E ainda me deu equipamento de mitigação, sabe?
E eu falei, cara, mas tá estranho, pô, você tá me dando tudo isso, o que eu te dou em troca? Nada, você usa aqui, cara, e quando você começar a ganhar dinheiro, aí a gente conversa e você me paga. Eu falei, cara, mas vamos, você me fala já o que você quer. Ele falou, não, cara, só usa. Aí eu fui, cara, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, é muito estranho. E foi crescendo e a nossa nuvem se tornou muito grande. Aí hoje, aliás, até então a gente era cliente deles, fornecedor, a gente vendia o SOC, a consultoria de anti-DDoS e a manutenção do anti-DDoS. A gente era cliente porque eu pagava um pouco para eles no Mega que eu usava, e também sou fornecedor de anti-DDoS e parceiro também, porque a gente faz coisas juntas. E aí foi assim que surgiu a nuvem da Sage, né, na Wixnet, que hoje é o Ufinet. Meio que no fio do bigode ali, sem formalização. Foi no fio do bigode até pouquíssimo tempo atrás. Eu ficava todo dia encanado com isso. Falava, cara, toda vez que eu falava com alguém assim, com jurídico, falava com consultoria, eles falavam, cara, esse negócio é estranho e tal. Eu falava, eu também acho, mas pô, é o Fernando, cara. Então, o Fernando esse cara é um anjo. Ele ajudou muita gente. E se não fosse ele nesse começo, a gente não teria a nossa nuvem de mitigação. E aí a gente tem hoje uma baita de uma nuvem de mitigação. Ainda é uma grande parte dentro do backbone da Ufinet, mas a gente também tem coisas apartadas. Tá aí o investidor anjo que ele tava perguntando também. Esse é um investidor anjo. É um investidor anjo. Mas você vê que não é uma coisa... No sentido estrito da coisa, mas sim. Exato, ele é. Enfim, aí a nuvem foi o que nos tornou grandes, né? Porque a gente tem poucos players de nuvem de mitigação no Brasil, e a gente é um deles, e de cobertura de internet a gente é o maior. 20% mais ou menos da internet brasileira hoje é protegida por nós, são mais de 5 mil AS que a gente protege. Uma curiosidade técnica, é Arbor? Aí, cara, essa pergunta é segredo, Moreira. Não, posso falar. Não, é bom, é uma pergunta boa. E isso faz link com depois que eu vou falar de universidade. Na nossa experiência, a gente nunca achou uma solução que fosse boa sozinha para tudo que a gente precisa de Brasil. O que acontece? Cara, DDoS no Brasil não tem nada a ver com DDoS no mundo. O que a gente sofre de DDoS aqui é muito maior e é muito mais criativo, mais perverso. Quando a gente conversa com o americano, com o europeu, os caras... eles estão anos atrás da gente de... Por quê? A que você atribui isso? Talvez o mercado ser mais distribuído, mais... Concorrência. Mais concorrência de provedor. Lá fora tem muito DDoS, mas em hosting, no provedor de conteúdo. Em provedor não tem muito, porque também não tem muito provedor. Então, acho que o segundo maior país do mundo em provedor tem 4 mil. A gente tem 25, 30. Então tem muito DDoS aqui. E as soluções de fora, tipo Arbor, A10, NS Focus, elas não são preparadas para esse tipo de cenário. O mercado que mais dá dinheiro para elas não é o brasileiro nem de longe, por uma questão cambial simples, né? Pra gente é um milhão de reais. Para eles é só $200 mil, para eles não é relevante. Então, por exemplo, os ataques de reflexão de HTTPS mais recentes, essas caixas não têm algoritmo que mitigue isso bem. Por quê? Porque lá isso não é um problema. Pra gente aqui é um baita do problema, pra eles não era. Então a gente tem A10, a gente sempre teve, né? Na verdade, a gente ainda tem, mas estamos descomissionando. A10, NS Focus, Arbor, desenvolver uma solução. Quando surgiu esse ataque, por exemplo, de reflexão de HTTPS, a gente teve que criar do dia pra noite uma solução nova, porque o que a gente tinha não resolvia. Então é uma porrada de coisa. É PBR, é ACL, é Flowspec. Cara, e com o tamanho do mercado que a gente tem, com o tanto de tráfego que a gente tem, você tá dizendo que a gente não é um mercado assim relevante para esses caras terem, sei lá, gente técnica, gente de pesquisa aqui para criar as mitigações pra gente? Não tem. Não tem? Não tem. Eles não se importam. É do tipo... Uma porta aberta para uma empresa nacional aparecer com uma solução de hardware mais específica, talvez. Por isso que a gente lançou o Nomodo. Conte das suas parcerias. Para quem não sabe, estamos gravando esse programa antes do lançamento do Nomodo, mas ele vai sair provavelmente do Camada 8 depois, por isso que eu tô falando, senão não podia adiantar a novidade. Mas aí que surge outro anjo na nossa vida, né, que foi o professor Pedro Botelho da FURG. A gente sempre teve essa dificuldade, esse problema. Cara, as caixas de mitigação que a gente tem não resolvem. Uma é muito boa com o DP. Por exemplo, o NS Focus tem um algoritmo ótimo ali para mitigar o DP. Mas para TCP ele não tem. Aí o Arbor tem um negócio super legal de bot detection. Então, cara, eu tenho que usar todas para poder ter um negócio bom.
E aí acaba que eu nem tenho uma capacidade grande centralizada em uma. Eu tenho que fazer um monte de coisa, sabe? É um ataque multivetorial. Eu desvio um pedaço para um lugar, outro pedaço para outro e é isso. Ou o que as empresas fazem concentram tudo no Arbor. O que mitigar, mitigou. O que não mitigar, essa é a vida e é isso. O cara fica pulando de galho em galho até parar na nossa nuvem. Isso é o que geralmente você tem de serviço quando você contrata um trânsito limpo aí, ou um serviço de uma operadora que ofereça mitigação de DDoS. Normalmente é isso, é um Arbor que está por trás, o que mitigou, o que não mitigou, paciência. Uma mitigadora... Não, uma operadora. Uma operadora é Arbor. Operadora geralmente é isso. Ela usa um Arbor. Uma mitigadora talvez tenha uma solução mais parecida com a de vocês, com multi-soluções aí embutidas para resolver o problema. Exatamente. A operadora costuma concentrar numa solução, porque eles olham... A Arbor, por exemplo, tem um discurso muito claro. Toda operadora Tier 1 usa Arbor, logo a Arbor é o melhor e o único. E não ela é muito boa, mas ela é boa para algumas coisas, para outras ela não é. E a operadora, você imagina um executivo, ele não é técnico, cara. Como que você explica para ele que ainda existe um problema chamado DDoS que causa tanto de transtorno que o dinheiro não pode pagar? Ele não entende, ele fala, não é possível, eu vou comprar Arbor. Então, quando a gente fazia a gente faz, né, essa consultoria de anti-DDoS, é muito comum. O começo de toda a conversa vamos comprar Arbor. Aí a gente vai, olha, veja só, meu amigo, não gaste todo o seu dinheiro nisso, que isso pode ser um pedaço da solução, mas não é tudo, você vai precisar de mais outras coisas. E aí, mas como não? Toda operadora tem, mas por isso que você é melhor que toda operadora, porque as outras operadoras fizeram isso e não deu tão bom com anti-DDoS, né? Então toda operadora costuma ter, e mitigadores é um negócio mais multi-vendor. Tá, então você identificou no mercado, né, que faltava uma solução para o mercado brasileiro. Aí você decidiu criar esse novo projeto e você falou que fez uma parceria com a universidade, né? Que você falou que teve aí o Anjo, o Pedro Botelho, né? Mas me explica aí, como que funcionou essa parceria? Foi vocês que foram atrás de procurar na academia uma solução? Ou como que surgiu essa conversa, né? Explica. Cara, surgiu, eu acho que foi na semana de infra, numa conversa na semana de infra que surgiu a conversa. A gente sempre teve esse plano de fazer... Deve ter sido no Beer and Gear, né? Ah, cara, ou foi... Depois de 2 cervejas. Deve ter sido, já não lembro, faz um tempo que começou a pesquisa. A gente sempre teve esse interesse. Só que quando a gente fala de desenvolver uma caixa de mitigação, não é nada trivial. Se fosse trivial, existiriam mais. Tanto que a gente só tem empresas, além da gente que desenvolveu isso, na Europa, Estados Unidos, China, não tem nenhuma empresa do hemisfério sul do mundo que tenha feito. Então a gente falou, cara, isso exige muito dinheiro, muita pesquisa e desenvolvimento. Vocês desenvolveram um hardware, uma caixa? Ele por hora, a gente ainda não faz appliance, a gente tem o software e você pode trazer o seu próprio hardware. Então, é um hardware com CPUs específicas. Felizmente, o desenvolvimento de novos CPUs, tipo AMD EPIC, e outras tecnologias possibilitou que a gente fizesse isso em alta performance, né? Antigamente isso não... Mas o tratamento todo é feito em CPUs, não na placa de rede, não com, sei lá, FPGA, algum... A gente tem um misto das duas coisas. A gente usa CPU para fazer o algoritmo, mas o encaminhamento de pacotes ele é feito pelo próprio Nomodo. E acontece muita coisa direto em placa de rede. O que é Nomodo? Nomodo é o software. É o software de vocês. Em que a gente chama de caixa de mitigação porque ele é exatamente igual a um appliance. Só que a gente preferiu por hora não ter appliance porque é um modelo mais versátil. Então, se você chega assim, eu quero comprar um Arbor, não é uma coisa que você compra e você consegue ter semana que vem. Você vai ter que esperar, vai ter que importar. Então a gente tem esse modelo de você trazer seu próprio hardware. Ele é bem específico, né? Então vai ter que ser uma placa de rede que a gente vai determinar, a CPU que a gente determina, e aí a gente implementa nele. Mas ainda assim é um hardware de mercado, é uma placa de rede que eu consigo comprar no mercado de primeira linha, programável, algo assim. Exatamente. Então CPU específica, placa de rede específica, e aí a gente implementa nele, né? Uma imagem é um sistema operacional dele. Mas aí a parceria surgiu como? A gente sempre teve essa vontade. Só que, cara, isso exige... Quando a gente fala de empresa, é complicado... É uma doutrina minha. Eu não gosto de tomar muitos riscos com coisas que eu não tenho a certeza.
Então, inicialmente, esse projeto, até por isso que eu falei, de a gente ter CPUs que não eram, e placas de rede tão performáticas ou programáveis, isso era uma dificuldade que a gente tinha. E também tinha a questão de, cara, a gente vai começar uma pesquisa, vamos investir muito dinheiro, e talvez isso não frutifique. E o tempo gasto com isso pode ser que não dê em nada. É um investimento muito grande de tempo e dinheiro e a gente não tem certeza. Enquanto a nossa nuvem está despontando, enquanto o serviço de detecção nosso está despontando, a consultoria está crescendo, o esforço que eu gasto aqui, eu posso perder aqui. Foi quando apareceu a oportunidade do professor Pedro. Cara, a gente tem, né, ele explicou o projeto, como que funciona. A nossa faculdade, ela recebe incentivo federal, como que funciona? O governo federal, ele investe em alguns projetos financeiramente, algumas unidades de pesquisa e desenvolvimento, como a Universidade FURG, fazem a parte de estudar, de programar, e a gente coordena o projeto e desenvolve junto com eles, né? Mas os cérebros, os pesquisadores, é como se a gente tivesse contratando os profissionais deles e colocando os nossos para trabalhar junto, né? E ele explicou, ele falou, se vocês tiverem um projeto que seja realmente muito inovador, porque uma das premissas tem que ser uma coisa difícil e inovadora. Se você vier aqui, vou criar um firewall simples, uma coisa usando um IP tables, não é nada inovador. Eu expliquei a dimensão do problema e do desafio, ele falou, isso é verdadeiramente desafiador. Levou para uma banca, a banca aprovou o projeto e a gente começou o desenvolvimento. Quer dizer, vocês colocaram, vocês têm investimento nisso, deve ter profissionais e dinheiro, a universidade também, com financiamento do governo federal, é uma universidade pública, certo? Uma universidade federal. E como que fica a questão dos direitos sobre o que é desenvolvido? A universidade fica com parte dos direitos, vocês ficam com parte? Como que funciona isso? Bom ponto. Primeiro, sim, a gente investe, o governo federal investiu e a faculdade trabalha, basicamente, junto com a gente. Então a gente investe e trabalha, a faculdade trabalha, o governo investe. A gente fechou, desde o começo do projeto com eles, um acordo de compra. A gente tinha duas possibilidades, ou a gente podia pagar royalties, né, para a faculdade desde o princípio, ou comprar a propriedade intelectual e a patente do software depois de desenvolvido. A gente comprou. Então, estava chegando perto do fim do projeto, a gente viu que estava dando muito certo, a gente comprou. Então, hoje ele é nosso. É totalmente nosso. Que legal. Quer dizer, e no final das contas, quer dizer, vocês compraram, um retorno também para a faculdade desenvolveu, tinha direito aos royalties e tal, vocês pagaram por isso. Pagamos. Legal. Até porque a missão institucional da universidade é produzir conhecimento para a sociedade. Então, isso é muito benéfico. A missão institucional de uma universidade não é ganhar dinheiro, não diretamente. O objetivo da faculdade é produzir conhecimento e nacionalizar a tecnologia. Então, hoje o mercado, até dia 18 de dezembro, o mercado dependia de Arbor, né, Focus, A10. E tudo isso é dinheiro levado para fora, né? E agora a gente tem uma solução brasileira de altíssimo nível, basicamente. Não, é legal que você está criando esse novo modelo junto aí com a universidade, e a gente está num momento que se fala muito sobre IA. E eu queria saber se essa solução nova que você está criando envolve IA também. Na verdade, já criamos. É que o lançamento, para quem não sabe, ele vai ser daqui uns dias, mas para você que está assistindo, já aconteceu há algum tempo. Então já está pronta a solução. Além de a gente ter desenvolvido algo que ela é pensada no mercado brasileiro, então mitiga ataque de SINEC, é performática, é um custo mais acessível na dolarizado, ela tem IA embutida. Então a gente não usa uma LLM igual a um GPT, a gente tem embutido nos nodes ou numa máquina separada, depende da implementação, algoritmos de inteligência artificial que tomam decisões baseadas no padrão de tráfego, entendeu? Então ela pode, por exemplo, analisar o tráfego, identificar um padrão e sugerir ou criar já uma regra de mitigação para conter o ataque quando ele tem alguma coisa não prevista, ou alguma coisa que não foi pensada, ele tem isso embutido. As que eu conheço de mercado, nenhuma tem algo já embutido no próprio equipamento. Não, muito legal que você apresentou toda essa nova solução e como trazer, né, essa tecnologia desenvolvida nas universidades para dentro do mundo empresarial. Mas acho que faltou uma pergunta aí, até porque a gente já está nos finalmente aqui da nossa entrevista e acho que muito do nosso espectador quer saber.
né? Você foi ali contratado pelo Ayub, e em que momento que o Ayub voltou nessa vida aí que você contratou ele, né? O Eduardo tá doido pra saber disso, pra ver quando vai inverter a coisa. Ah, tá, entendeu? Cara, eu sempre fui muito focado e pragmático. Então, assim, tudo que eu sei eu faço, tudo que eu não sei eu contrato alguém. Eu não gosto muito de perder muito tempo com coisa que eu não sou especialista. Então, na Sage, eu sempre procurei trazer gente boa. Eu nunca trouxe gente... Eu sempre trouxe gente muito melhor que eu. Eu sou bom, mas... Cara, quase todo mundo da Sage é melhor do que eu nas coisas que elas fazem. Então eu trouxe o Jean, que foi o cara que me ensinou redes. Eu trouxe a Fabi, que, cara, toca o departamento financeiro, melhor jeito do mundo. E o Ayub foi um dos caras que, quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro na Sage, eu comecei a paquerar ele. Então eu chamei ele pra uma confra da Sage, chamei depois pra um outro evento. Falei, cara, eu tô com um problema aqui, me ajuda a pensar nisso. E aí um momento eu falei, cara, será que... dá pra você vir trabalhar na Sage aqui? Olha, o que eu posso pagar aqui não é o que você vale, né? O Ayub é o Messi do time, né? Então, o Messi é um Cristiano Ronaldo de qualquer equipe. Eu falei, isso é o que eu, nesse momento, eu posso pagar. E eu fiz uma proposta, a Ayub aceitou, veio trabalhar com a gente e claro, como todo mundo sabe, a gente cresceu muito e a Ayub foi um cara que sempre ensinou e trouxe muita coisa pra gente e ainda traz até hoje. E foi basicamente assim, mas ele começou indo pra uma festa da empresa, me aconselhando com algumas questões, falei, cara, pô, você já passou por uma coisa assim com um funcionário, você já passou por um problema tecnológico assim, como é que eu faço pra esse link atrair mais tráfego? Esse tipo de coisas aí que o Ayub sabe fazer bem. E para o nosso espectador, que não sabe, o Ayub já gravou aqui com a gente falando sobre DDoS, explicando aí a parte técnica. Não foi assim uma parte de empreendedorismo como a gente está vendo agora, mas foi muito interessante. Então quem quiser pode ir lá, correr lá no Camada 8. Naquela época não tinha vídeo, mas consegue ouvir o Ayub falando sobre DDoS. Bom, a conversa está muito boa, mas a gente precisa terminar. E eu gostaria de pedir aí um último comentário ali para o nosso espectador, pensando nessa questão de empreendedorismo, o que ele deveria fazer, como que ele deveria agir, como que ele deveria crescer, aonde ele pode pensar no futuro, como que pensa ali em criar uma empresa. O que eu recomendo para todo mundo que quer empreender ou que está empreendendo é que as pessoas sejam humildes em reconhecer as suas próprias dificuldades e se acercar de pessoas boas. E pessoas boas custam caro, serviços bons custam caro, para que você possa crescer. Então você com certeza é ótimo em fibra, você é ótimo em BGP, mas você precisa de um bom jurídico, você precisa de um bom contábil, você precisa de um bom gerente comercial, um bom marketing. Então foque no que você é realmente bom e deixe as coisas que você não é bom para que outras pessoas te ajudem, né? Não tenha medo de alguém melhor que você tomar o seu lugar, porque esse é o mérito a sua empresa vai ser boa quando você tiver outras pessoas muito boas, que é o nosso caso. E tente furar a bolha, né? Participar de eventos técnicos e não técnicos também. Então a semana de infraestrutura é um lugar que eu aprendi pra caramba, né? Aprendi um monte de coisa. Eu aprendi questões técnicas e aprendi também a falar em público, palestrando nas semanas de infra, levando conteúdo. E em eventos de empreendedorismo, que foi o que a gente falou antes, né? Cara, pô, se eu tivesse ido antes e encontrado um Sebrae, se eu tivesse sabido da existência da FURG, a gente poderia estar onde a gente está antes, né? Então eu recomendo que as pessoas fujam da bolha, furem um pouco a bolha, vão para eventos, saiam um pouco do escritório, do dia a dia, dê um jeito de buscar orientação e ajuda, que tem muita coisa aí no mercado. E por último, também valorizar, é o que eu sempre recomendo para as pessoas valorizarem coisas brasileiras, sobretudo o que tem a ver com a internet. Então, a gente tem um baita de um fabricante de DWDM, que é a Padtech, a gente tem a Datacom, a gente tem o NIC-BR, o melhor ruiz do mundo, o melhor domínio do mundo, mais fácil de comprar, e agora a melhor solução de anti-DDoS do mundo. Então, valorizem isso, a gente sabe do que tá falando, cara. É o maior país do mundo, internet, né, disparado de provedor. Então, eu recomendo isso. Você que é do meio de internet, valorize, cara. O Brasil é muito foda, o IXBR é muito foda, e eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, principalmente quando se trata de internet. É o melhor PTT do mundo, modéstia bem à parte, né? Mas não tenho nenhum medo. Quando a gente tá falando com um gringo, e o gringo pergunta por que vocês? Fala, cara, você desculpa, mas eu fui forjado.
cara, no lugar que tem o maior PTT do mundo, que tem o maior número de provedores. Então, e dessa internet eu cuido de 20% dela. Então, cara, a gente sabe muito do que tá falando. O XBR é sem noção, a semana de infra é legal. Então é isso. Muito bom, cara. Parabéns aí pela carreira, por toda a história que você contou aí, muito legal. Por essa parceria com a universidade aí, eu ouvi pela primeira vez agora. Sabia que tinha alguma parceria, mas não tinha ideia do escopo dela, do que vocês tinham feito. Achei super, super legal, porque a gente escuta poucos exemplos desse tipo, né? E eu vou te falar só mais uma coisa aqui. Não vai embora, meu bem, não vai embora. Não sem antes contar da veia artística da sua família e do seu pai. Comenta aí. Legal. Pra gente. Pra quem não sabe, meu pai foi um cantor brasileiro muito famoso. Ele, na década de 70, vendeu mais de 2 milhões de discos. Ganhou disco de ouro, platina e diamante. Cantava no Gugu, Ratinho. O pessoal que é mais velho certamente vai conhecer, os mais novos nem tanto. Chamava Tony Damito. E essa música que o Moreira acabou de contar, não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu vou chorar a vida inteira. Foi o maior hit do meu pai, então ouça no YouTube. Em breve vai ter um documentário também. Se já não saiu no YouTube, vai ter daqui a pouco sobre ele. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. E vamos para os nossos últimos avisos. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP, tanto nas versões EAD quanto nas presenciais. As inscrições também estão abertas para o nosso curso de formação básicas de ISPs, do programa AceleraNet, então não perca. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. E para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos @nicbr. E no YouTube, é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais! E lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Faça como o Damito, como eu, e registre o seu.br.